E quantos de vocês conhecem a revista Alcance? Algumas pessoas já levantaram a mão, que bom, mas a maioria não levantou a mão. E a revista Alcance é a revista da nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que é a agência da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual eu sou missionário. Então, eu deixei alguns exemplares que estão com a Miriam, se eu não estou trocando os nomes. Então, são poucos exemplares. Quem quiser, corre no final do culto, procure a Miriam, tem uns 5 ou 6 só, peça para a Miriam. Mas aí quem receber, faça circular a revista depois, passe para outras pessoas da igreja. Dentro da revista tem informações de como fazer assinatura, de 3 em 3 meses, então 4 vezes ao ano. Bom material, boa qualidade de papel, muito boa revista. Vejam com a Miriam para você conhecer melhor. Ou então procure no site apmt.org.br, procure lá a revista Alcance, você vai encontrar lá também. Esse aqui é o número de janeiro deste ano, o país em destaque é a Guatemala. Então, muito interessante esse exemplar do pastor, se eu não estou enganado. Muito bem. Convido vocês para acompanharem a leitura do Salmo 67. Vocês querem que eu leia em português ou que eu leia em francês para vocês só acompanharem? Francês. Ok, é imaginável. Salmo 67. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, psaume, chant. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Le peuple te loue, ô Dieu, tout le peuple te loue. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse, car tu juges le peuple avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Le peuple te loue, ô Dieu, tout le peuple te loue. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre les craignent. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, essa ocasião que nós temos de nos reunir em torno da Tua palavra, para ouvir a leitura, acompanhar a leitura. E agora, Senhor, a meditação na Tua palavra. Que as palavras da minha boca, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis diante de Ti, Senhor nosso, Redentor nosso rochedo seguro. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Se a gente perguntar para alguém quem quer a bênção de Deus, acho que dificilmente alguém vai responder não. Talvez uma pessoa que seja um ateu muito convicto vai dizer, eu não quero saber da bênção de Deus. Mas eu acho que mesmo muitos dos que dizem serem ateus não vão se arriscar e vão dizer, eu quero bênção, quem não quer bênção, né? Pois bem, agora, nós queremos a bênção de Deus, todo mundo quer a bênção de Deus. Talvez você vá pensar um pouco estranho o título dessa mensagem. Por que buscar a bênção de Deus? Não é óbvio que devemos buscar a bênção de Deus, não é óbvio que nós queremos ser felizes, que nós queremos aproveitar a vida, que queremos que as coisas corram bem conosco, com os nossos filhos. Mas, se nós parássemos aí, se não acrescentássemos mais nada a esse pedido da bênção de Deus, essas não são razões adequadas para buscar a bênção de Deus. E o Salmo 67 nos diz que devemos buscar a bênção de Deus para que a nossa alegria em Deus se espalhe para as outras nações. É um salmo curto, mas um salmo muito importante, que já é muito valorizado na liturgia da igreja ao longo dos séculos. Tem sido valorizado esse salmo, porque é um salmo enraizado na aliança de Deus, na promessa que Deus fez a Abraão,
quando Deus chama Abraão, ele disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, um salmo que está ligado a essa promessa de Deus feita a Abraão. Mas também um salmo que algumas pessoas chegam até a chamar esse salmo de o Pai Nosso do Antigo Testamento, porque no Pai Nosso nós pedimos: venha o teu reino. E esse salmo também expressa esse desejo de que o reino de Deus se estenda às nações, que o governo de Deus atinja as outras nações. Então, ele é chamado por alguns de o Pai Nosso do Antigo Testamento. E Paulo, quando ele vai justificar o seu ministério entre os gentios, embora ele não cite diretamente esse Salmo 67, a ideia desse salmo está presente nos seus argumentos para justificar o seu ministério aos gentios. Na verdade, nós podemos dizer que o tema desse salmo é um tema muito importante dentro da Bíblia, de que devemos buscar a bênção de Deus para que a nossa alegria em Deus se espalhe para todas as nações. Podemos dizer de uma outra maneira: missões não são um programa da igreja entre tantos outros, mas missões é o programa da igreja. Há um escritor bastante conhecido da atualidade, John Piper. Ele escreveu um livro que se chama Alegrem-se os Povos, publicado pela editora Cultura Cristã aqui no Brasil. E nesse livro ele diz o seguinte: missões não é o objetivo final da igreja. A adoração a Deus é o objetivo final da igreja. E missões só existem porque a adoração a Deus, ela não existe entre todas as nações, entre todos os povos da terra. Então, por isso, é necessário que se faça missão. Ele ainda acrescenta: o objetivo de missões é a alegria dos povos na grandeza de Deus. Toda a história está se movendo em direção a um grande objetivo, que é a adoração de Deus e de seu Filho entre todos os povos da terra. Esse Salmo 67, então, ele está estruturado de uma maneira que vai mostrar, bem lá no centrozinho dele, pode entrar tudo lá, com todos os itens, que o versículo 4 é o que não se espelha. Se você reparar bem, o versículo 1 e o versículo 7 é um pedido para que Deus abençoe o seu povo. O 2 e o 6 fala dos caminhos de Deus. O 3 e o 5 é uma espécie de coro nesse salmo, né? Repete exatamente igual: que os povos te louvam, Deus louva-te os povos todos. E aí no versículo 4 a gente tem um assunto central desse salmo: que as nações cantem de alegria. No entanto, quando ele vai falar de por qual motivo as nações devem cantar, ele vai dizer: porque julgas os povos com equidade e guias as nações na terra. Então ele fala de dois assuntos que não são tão atrativos assim. Na verdade, quando a gente fala para as pessoas que Deus é um juiz, que Deus julga, as pessoas logo rebatem, dizem: não, Deus é amor, Ele não julga ninguém. Quem julga são as pessoas. Está até escrito na Bíblia: não julgueis para não ser julgados, e assim vai, né? Vão distorcer completamente o texto bíblico para dizer: Deus não julga. Porque não é uma ideia muito popular, agradável, escutar dizer que Deus é um juiz, que Deus julga. E por outro lado, também não é agradável dizer que Deus governa, que Ele é soberano, que Ele é que conduz. As pessoas gostam de ser autônomas, de serem donas do seu próprio destino. Não querem ouvir falar que Deus é quem governa todas as coisas. Deus é que conduz todas as coisas. Mas são essas duas coisas que são, digamos assim, até impopulares, que o salmista dá como razões para que as nações, para que os povos louvem a Deus. Pois bem, e ele fala, tanto na abertura quanto no encerramento do salmo, que devemos buscar a Deus, as bênçãos de Deus, devemos pedir as bênçãos a Deus, que eu dei como tema para essa mensagem. Devemos sim buscar a bênção de Deus, mas precisamos observar algumas coisas em relação à bênção de Deus. A primeira coisa é que a bênção de Deus está enraizada na sua graça.
A bênção de Deus, ela decorre da graça de Deus. Nós gostamos muito da ideia de que merecemos alguma coisa. Aliás, uma das discussões que nós ouvimos nos últimos, talvez até anos, no nosso país, é que precisa acabar com o nepotismo e tem que ser a meritocracia. Não é mesmo? E quando a gente está falando de administração pública, isso é completamente correto. É isso mesmo, tem que ser assim. Tem que acabar com essa história de, né, porque eu conheço fulano, né, tal. Antigamente, bem antigamente, se falava pistolão, né? Quem tem um pistolão, tal. Tem que acabar com essa história mesmo. Mas quando a gente fala das coisas espirituais, não existe meritocracia. Existe a graça de Deus. Né? É a graça de Deus agindo. E mesmo no aspecto material da nossa vida, é a graça de Deus que nos capacita, que nos habilita para, por exemplo, ter uma formação profissional e aí sim ter condição de ter um emprego melhor, né? Progredir na vida. Mas tudo é a graça de Deus. No entanto, não é agradável isso para nós. A gente gosta muito da ideia de que eu mereço, tal pessoa merece tal coisa, né? A gente até quando alguém ganha alguma coisa, a gente tem até o coro, né? Ele merece, não merece nada. É a graça de Deus. E não é agradável ouvir essa declaração bíblica, mas temos de lembrar disso, que buscamos a graça de Deus, mas não merecemos, buscamos a bênção de Deus, mas não merecemos a bênção de Deus. É por graça que Deus nos abençoe. Segunda coisa ligada à bênção, que a bênção de Deus significa que nós desfrutamos da sua presença no nosso meio. O Salmo diz aí, Deus, faça brilhar o seu rosto sobre nós. Esse é um eco da bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarda, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Era assim que os sacerdotes deviam abençoar o povo de Israel. Então a gente tem um eco, mas ao mesmo tempo tem essa mudança, o pedido que ele faz logo após mencionar. Mas repare uma coisa, que ele está falando de que o seu rosto brilhe sobre nós. Na verdade, a palavra pode também ser traduzida por entre nós. E ele está falando da presença de Deus. É interessante porque Moisés, quando ele passa todo aquele período junto de Deus, e quando ele volta, até o rosto de Moisés está brilhando, do fato que ele desfrutou da presença de Deus. Então, o rosto de Deus brilhar sobre nós significa Deus ser favorável a nós, mas se manifestar no nosso meio, manifestar a sua presença no nosso meio. Não é à toa que logo após, no momento mesmo em que Jesus dá a grande comissão à sua igreja, ele diz assim, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias eu vou estar com vocês. A presença de Deus é o melhor que nós podemos receber. A bênção de Deus é o próprio Deus. É a melhor bênção que nós podemos receber. Uma terceira coisa ainda ligada à bênção é que a bênção não é individual, mas a bênção é coletiva. Observe que nesse salmo, todo pedido do salmista é: Senhor, faça brilhar o seu rosto sobre nós, o Senhor nos abençoe. Não é me abençoe, brilhe seu rosto sobre mim, mas nós. E nós vivemos na época do individualismo exacerbado. Se por um lado é bem verdade que cada pessoa é responsável diante de Deus, mas nós somos chamados para ser o povo de Deus, a família de Deus. Nós somos o edifício espiritual de Deus. Veja, todas as imagens que a Bíblia utiliza para falar da nossa identidade em Deus são coisas coletivas, das quais cada um de nós é uma partezinha ínfima. Sozinhos não somos nada. E tem crescido um movimento das pessoas acharem que podem ser cristãs sem igreja. Não existe cristão sem igreja. Não se pode ser cristão isolado.
E os irmãos que moram em lugares de perseguição intensa, que não tem um outro crente para encontrar, para cultuar, para orar junto, eles testemunham de como é difícil, como é doloroso, como faz falta se encontrar com outros cristãos. E nós estamos aqui alimentando essa espécie de monstro que diz que podemos ser cristãos sem a igreja. Vamos ficar na nossa casa mesmo, e vamos... Igreja, né? Estou passando, estou deixando de lado. É um engano esse movimento. Não caiamos nessa armadilha. A bênção de Deus, ela não é apenas individual, mas ela é sobretudo coletiva. Ó, quão bom e quão suave que vivam unidos os irmãos, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que passa para a barba, toca nas vestes de Arão, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. É no meio do seu povo, é na união, na coletividade, e não na individualidade. Ok? Uma quarta coisa é que experimentamos a bênção de Deus quando nos alinhamos com o seu propósito para as nações. Quanto mais nós nos implicamos nesse plano de Deus de alcançar as nações, mais abençoados nós seremos. Não vamos achar que vamos desfrutar da bênção de Deus de uma maneira egoísta. Deus me abençoe com uma esposa, com filhos, com casa, um carro melhor, um bom emprego, e para que eu seja feliz. Amém. Não é assim que a Bíblia nos ensina. O salmista diz: abençoe-nos Deus, para que os povos se regozijem, para que os povos se alegrem, te conheçam a tua salvação. Então é uma bênção com um objetivo, não é uma bênção egoísta. Não é à toa que quando os discípulos estão preocupados com o que comer, o que vestir, o que beber, o que é que Jesus diz? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Essas coisas vão ser acrescentadas, mas coloque o reino de Deus como prioridade para a sua vida. Ok, quando tivermos as bênçãos de Deus, temos de estar contentes nele. A verdadeira alegria é encontrada em Deus. A alegria nas coisas é uma alegria fútil, porque a gente pode ter o melhor objeto hoje e ele pode ser roubado da gente, ele pode cair, quebrar, ele pode, daqui a uns meses já é velho, já ficou obsoleto. Né? Com o avanço que a gente tem de tecnologia hoje em dia, quando a gente coloca a alegria nas coisas, nos objetos, nas possessões, é uma alegria fútil, muito passageira. Mas se a nossa alegria está em Deus, é uma alegria perene, uma alegria que não passa. E nós não podemos, então, transmitir essa alegria para as nações, se nós não estivermos contentes com Deus. Nós temos de estar contentes com Deus, nos alegrar em Deus. Que os povos te louvem, ó Deus. Como é que nós vamos dizer isso para os povos e para as nações, se nós mesmos não estivermos contentes com Deus? Se a nossa vida não expressar esse reconhecimento, esse agradecimento, esse louvor a Deus, vai ser muito difícil, mas muito difícil mesmo, de convidar outras pessoas para louvar a Deus, se nós mesmos não estamos contentes com Ele. Não podemos esperar que as nações se alegrem em Deus, se não o conhecerem. Né? Como é que a gente vai gostar de algo que a gente nunca ouviu? Né? A gente não tem a menor ideia do que seja. Por isso o salmista está dizendo aí: abençoe-nos Deus, para que o teu caminho seja conhecido na terra, a tua salvação entre todas as nações. E não é sem razão também que Paulo, quando ele está falando do destino das nações, ele diz assim: como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Ele, né, faz essa cadeia de argumentos e cada vez vai intensificando a sua argumentação para a questão do trabalho missionário, da evangelização dos povos. Então, ore para que Deus levante trabalhadores para a sua colheita. Mas cuidado, né? Se você abrir lá Mateus 9, a partir do versículo 37, Jesus vai falar da necessidade de obreiros para a seara, aconselha os discípulos a orar, para que o Senhor da seara envie obreiros, e quando você vira a página, capítulo 10, Jesus envia os próprios discípulos para ir trabalhar na seara. Então, ore por obreiros, e muito provavelmente você mesmo será a resposta para essa oração. Mas, então,
as nações só vão se alegrar em Deus quando o conhecerem. E quando estamos contentes em Deus, queremos espalhar essa alegria a todas as nações. O Salmo começa com essa oração de que Deus será misericordioso para conosco, nos abençoará para que as nações conheçam sua salvação, para que elas o louvem, se alegrem nele. Ele termina com a mesma oração. A gente pode ver assim, o salmista com um ato de fé, dizendo: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Isso implica algumas coisas também, que a satisfação em Deus transborda para outros. O louvor, pela sua própria natureza, ele precisa ser expresso, precisa ser compartilhado. Se você vê um pôr do sol espetacular, o que é que você faz? Você faz uma foto, você filma, você vai... Hoje em dia a gente posta no Facebook, no Instagram, não sei aonde mais, e vai mostrar para alguém, vai falar: eu vi um pôr do sol tal dia, maravilhoso. A gente não se contenta, a gente tem que contar para alguém. Senão perde a graça. Qual é a graça de ver um pôr do sol maravilhoso e não contar para ninguém, não compartilhar isso? Né? Fica tão egoísmo, né? A gente faz o selfie, né, famoso, e vai contar para o mundo inteiro. É assim o louvor. O nosso contentamento em Deus, ele transborda, extravasa, não cabe em nós. Não é à toa que a gente associa a ideia de louvor ao cântico, porque com o cântico a gente fala, a gente está pondo para fora aquilo que está dentro do nosso coração. Mas lembre-se, não é a única maneira de louvar a Deus, o cântico. O cântico é uma das maneiras. Toda a nossa vida deve ser louvor e adoração a Deus. Uma segunda coisa ligada a essa questão ainda é que Deus nos abençoa materialmente para que possamos abençoar a outros espiritualmente. Veja que esse salmo termina dizendo assim: a terra produziu o seu produto. Outras versões vão dizer: a terra deu o seu fruto. É um salmo de colheita, para uma festa da colheita, para a época da festa, de toda aquela abundância da colheita. A gente pode imaginar alguém de Israel que tem lá o seu campo que produziu de maneira extraordinária, essa pessoa está muito contente, e ele diz: Deus nos abençoa para que até os confins da terra te conheçam e te temam. Isso quer dizer que as bênçãos materiais de Israel se traduziram em bênçãos espirituais para as nações. Quando Deus nos abençoa materialmente, não significa que podemos desperdiçar a bênção de forma egoísta. Em vez disso, devemos usar as bênçãos materiais de Deus para abençoar as nações, enviando e apoiando aqueles que levam a mensagem de salvação àqueles que ainda não ouviram. Investir no Evangelho para as nações é investir na alegria eterna para as nações, mas para você mesmo. E quando eu falo nações aqui, não pense em países como a gente conhece hoje. Né? Apocalipse fala de povos, línguas, tribos e nações. Ele usa várias palavras para descrever essa realidade de que a humanidade ela é multifacetada. E hoje em dia, mesmo a nossa sociedade, ela é assim, multifacetada. A gente usa hoje em dia a expressão as tribos. Então, tem tribo de skatista, tribo de não sei o quê. Então, podemos pensar nesse sentido também. Então, esses vários segmentos da sociedade. Temos de usar as bênçãos materiais que Deus nos dá, para que essas tribos todas sejam abençoadas espiritualmente. Não podemos usar a bênção que Deus nos dá de maneira egoísta, desperdiçar a bênção. Lembram da parábola do rico insensato? O seu campo produziu. E olha que a situação parecida, né? O salmista aqui, o seu campo produziu. E ele disse: Senhor, o Senhor nos abençoa e as nações vão te conhecer, vão temer o teu nome. O rico insensato que ele diz: alma, olha só o que você tem, aproveita, goza, desfruta. O que é dito àquele homem? Louco, esta noite pedirão tua alma, o que você tem, fica para quem isso? Então use aquilo que Deus te deu de maneira a abençoar espiritualmente as nações. Eu quero lembrar de algo que John Wesley disse, se eu não estou misturando aqui.
ele disse o seguinte, misturando as pessoas, a pessoa com quem disse o quê? Ele disse o seguinte: ganhe tudo que você puder. Ou seja, dedique-se ao estudo, ao trabalho, para que você possa ganhar tudo o que você puder, claro, de maneira honesta, de maneira que glorifique ao Senhor. Então, ganhe tudo o que você puder. Em seguida, ele diz o seguinte: poupe tudo o que você puder. Então, lembre-se, você vai ficar velho, você tem que realizar sonhos a médio e longo prazo, né? Projetos de vida a médio e longo prazo. Então, poupe tudo o que você puder. Aí, no finalzinho, ele diz assim: gaste tudo o que você puder. Mas ele diz gaste no sentido de investimento no reino de Deus, de ofertar para o reino de Deus tudo o que você puder. É exatamente isso que o salmista está mostrando aqui. E o que eu já disse, Deus nos abençoa materialmente, para que possamos abençoar espiritualmente outros povos, outras tribos, outras línguas e nações. Ganhe tudo que você puder, poupe tudo que você puder, gaste tudo que você puder. E eu concluo fazendo 3 perguntas que podem te ajudar a aplicar isso que a gente acabou de ouvir desse salmo. Você busca a bênção de Deus para si mesmo, para sua família e para esta igreja? Você deveria estar. Se não está buscando a Deus, a bênção de Deus, nesse sentido, você deveria estar buscando. É somente quando você experimenta as bênçãos da salvação graciosa de Deus que você será feliz, vai cantar de alegria em Deus. E é esse extravasar da alegria de Deus que abençoará as nações. Portanto, aproveite o tempo diariamente para se alegrar no Senhor por meio da sua palavra. Examine o seu coração, julgue todo pecado conhecido, peça a Deus para abençoá-lo espiritualmente e materialmente também, para que você possa abençoar as nações. Repito a primeira pergunta: você busca a Deus para si mesmo, sua família e esta igreja? Eu espero que sim. Segunda pergunta: você pede a Deus para instilar, para pôr no seu coração, no coração dos seus filhos, um desejo ardente de que as nações se alegrem em Deus? A maior coisa que você pode, mães e pais podem fazer por seus filhos, é ser modelos, ser exemplo. E incutir neles o propósito de Deus de ser glorificado entre as nações. Então, leia histórias missionárias para os seus filhos. A começar pelas histórias missionárias que estão na Bíblia. Mas existem outras. Ore com seus filhos pela conversão dos povos. Então, seja modelo de oração e de investimento missionário para os seus filhos. Não espere que as professoras da escola dominical vá fazer isso. Não espere que as monitoras da UCP e da UPA façam isso. Não. Faça você, em primeiro lugar. Os líderes aqui da igreja, eles vão fazer também, com muita alegria, com muito prazer, para a glória de Deus. Mas é você quem deve começar. Não terceirize a educação espiritual dos seus filhos. Uma última pergunta: você é um bom administrador das bênçãos materiais de Deus para usá-las de forma a abençoar as nações? Saia da dívida. Viva de maneira mais simples. Dê com alegria e generosidade ao trabalho do Senhor. Alguém já fez uma pesquisa? Eu ouvi isso num congresso da Missão Horizontes, há uns quase 20 anos já. Não sei se os dados estão atualizados ou não, mas naquela época eles disseram que, em nível mundial, o investimento missionário de cada cristão, na média, anual, é o valor de uma Coca-Cola. Ou seja, todos os cristãos do mundo, na média, né, vão investir o valor de uma Coca-Cola por ano para o trabalho de evangelismo e missões juntos. Ou seja, evangelismo local e
mais longe, mais distante de onde ele vive. O valor de uma Coca-Cola. Quanto custa hoje uma latinha de Coca-Cola? R$4, R$5, né? $1, em torno de $1, né? Digamos assim, para facilitar. Em torno de $1 por ano é um investimento médio. Significa que nós podemos investir ainda mais. Eu vi ainda há pouco nos anúncios, falou do terceiro domingo é Real Missionário, né? Conheço várias igrejas que adotaram essa campanha e a gente pensa assim, é um valor tão simples, tão pequeno, não vale nada R$1. Mas nós somos aproximadamente 1.100.000 presbiterianos no Brasil. Se todos nós doarmos R$1 no terceiro domingo do mês para a Junta de Missões Nacionais, que é a destinação dessa oferta, significa que todo mês a Junta de Missões Nacionais vai ter R$1.100.000 a mais para investimento em novos projetos, abrir igrejas e etc. R$1. O que você faz com R$1? Não compra nem um saquinho de pipoca mais, né? Talvez um chiclete ou dois, né? Talvez, né? Talvez. Então, invista no reino de Deus. Sua alegria em Deus se espalhará para todas as nações, para a glória de Deus, para a alegria dos povos. Não se esqueça disso. Invista. 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 Que Deus os abençoe. Lembre-se do que disse João Wesley. Ganhe tudo que você puder, poupe tudo que você puder, gaste tudo que você puder para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Pastor? Nós estamos chegando ao final do nosso culto e eu quero convidar você para a gente se colocar de pé, para a gente cantar ainda uma última canção, antes de sermos despedidos pela oração final, pela bênção. Vamos cantar. Eu quero convidar você, se caso você queira que pudéssemos nesse instante orar pela sua vida, pela sua semana, mas orar também por aquilo que você ouviu, pelo despertar missionário da nossa vida, vida da nossa igreja. Eu estava aqui lembrando aqui que este ano nós fomos privilegiados recebendo os nossos missionários aqui conosco para ouvirmos o que eles têm feito, para virmos da experiência, quando eles compartilham conosco suas dificuldades e aquilo que Deus tem feito. Então, tem sido um privilégio para nós. O mês que vem é o mês que a Igreja Presbiteriana celebra o mês das missões, não é verdade? E a nossa série de mensagens do mês que vem vai falar sobre isso. Os missionários estão no meio de nós. Então nós vamos falar sobre isso, refletir também sobre isso. E antes disso acontecer, aqui no próximo mês, Deus nos deu o privilégio de tê-los aqui. E ter os Juarez nessa noite também é parte desse propósito de Deus, com toda certeza. De sermos missionários. Existem pessoas fazendo missões fora daqui, longe daqui, tendo esses desafios, e nós somos igreja, parceiras desses irmãos e irmãs. E somos parceiras quando nós oramos, quando nós participamos dos projetos, somos parceiras quando somos fiéis aos nossos dízimos e ofertas, e assim contribuímos, sim, para a expansão do reino. Quando nós vemos na Bíblia dois textos muito especiais sobre missões, quando Mateus 28, Jesus diz aos seus discípulos, no finalzinho do Evangelho, ide pregar o Evangelho a toda criatura, batizando, ensinando-os a guardar tudo aquilo que ele tinha ensinado aos seus discípulos. Jesus diz o que fazer. Quando em Atos 1:8, ele diz aonde fazer. Ele diz que os discípulos receberiam poder quando descesse sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam então as testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, os discípulos começavam com a missão aonde eles estavam, e a missão se espalhava por todas as partes da terra.
nós somos missionários aqui e precisamos também sermos missionários lá e fora das nossas cercanias. Nós vamos cantar. Eu queria orar por você antes da gente encerrar o nosso culto. Ao longo do cântico aqui, se você quiser sair do seu lugar, venha até aqui. Eu gostaria de orar por você nesse instante. Vamos clicar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Você quer vir aqui para eu orar por você? Vitor já está aqui, Marquinhos está aqui. Tia linda, querida. Ótimo, linda. Amém. Vamos orar? Senhor bendito, como é bom desfrutar destes momentos que o Senhor nos permite, por Tua graça, pelo Teu favor, quando diante da Tua palavra nós somos desafiados a confiarmos em Ti, somos exortados a buscarmos a Tua bênção, mas aprendemos também que nós precisamos aprender a sermos canal da Tua bênção e não tão somente recipientes dela. A Tua bênção deve passar por nós, a despeito da maneira como ela vier, para que sejamos os dispenseiros da multiforme graça de Deus, para sermos bênçãos na vida desta cidade, os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos parentes, os nossos lares. Obrigado, Deus, porque para esta obra maravilhosa
de redenção e do resgate do perdido, o Senhor resolveu contar conosco. E nós somos tão imperfeitos, tão limitados. E o Senhor mesmo assim não desiste da gente. Obrigado, Deus. Obrigado pelos recursos que não faltam, pela bênção que chega, pela graça derramada, pela misericórdia autorrenovável do Senhor. Obrigado. Rendemos graças a Ti. Mas também nos colocamos diante do Senhor nessa noite, como ato final deste culto, rogando a Tua bênção sobre as nossas vidas, para uma semana que se inicia. Uma semana de lutas, de desafios, de conquistas, de bênção. E sabemos que o Senhor estará conosco, para desfrutarmos da Tua presença em todos os momentos, como o salmista nos garante que a bênção vem quando isto acontece. Abençoe, Deus, aqueles que buscam vitórias, por aqueles que buscam a cura, por aqueles que buscam oportunidades de trabalho. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós temos esse livre acesso ao trono da graça. Aqueles que buscam sustento para enfermos, como Marquinhos busca para o seu pai, o seu Loival. Deus, nós pedimos que o Senhor cuide deles, de toda a família, sustentando neste momento de enfermidade. Assim, Deus, como pedimos por cada um de nós. O Senhor sabe a nossa causa. O Senhor conhece a nossa necessidade antes mesmo que possamos abrir a boca. E o Senhor ainda faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mas o Senhor faz para nos abençoar, sim. Mas o Senhor faz para a Tua própria glória. Para que o Teu nome seja assim glorificado. Para que a expansão do Teu reino aconteça. Para que o mundo possa ver a glória do Teu rosto brilhar na Tua igreja. Que ela seja um luzeiro do Senhor nessa semana, nesses dias, nesse tempo que o Senhor nos chamou. Que a nossa luz não se apague. Que o Senhor esteja com bênção sobre nós. Obrigado, Deus, por este culto, por esse tempo aqui. Leve a gente em paz para casa. Leve a gente em paz para os nossos lares, por aquilo que ainda nos aguarda nessa semana. E o Senhor já conhece tudo. Obrigado pela vida do Teu servo Juarez. Que o Senhor continue a sustentá-lo, a dar a ele ousadia, estratégia, sustento e, acima de tudo, gente sedenta do Teu Evangelho, que eles possam cruzar o caminho do Teu Filho. Que a Tua graça possa invadir aqueles corações, que a Tua graça possa encher completamente aquela igreja ali na França, e que ela seja, Deus, um instrumento poderoso nas Tuas mãos. Essa é a nossa oração. E obrigado por podermos participar disso nessa noite, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Tudo posso? Tudo posso. Você crê nisto? Que Deus te abençoe. Você pode se sentar. Nós vamos ainda ter uma última palavra de oração. Eu queria apenas, enquanto a gente se prepara aqui, vocês vão cantar mais de hoje depois? A Miriam está ali com as revistas na mão, então, como o Juarez disse, não deixe de ir lá pegar a sua o mais rápido possível. Eu e o Juarez estaremos à porta para recebermos os cumprimentos dos irmãos e irmãs, e assim nos despedimos da igreja. Eu queria dar um último aviso aqui para a igreja. Eu queria pedir a oração de vocês para minha turma essa semana também. A gente, se Deus quiser permitir, nós sairemos do país também, iremos para Ibitirama, que é uma outra terra, gente. O Ronaldo sabe que é uma outra, né? Todo mundo precisa conhecer Ibitirama um dia, gente, mas estaremos ali, se Deus quiser, a partir de terça-feira. É quarta? É quarta. Terça eu vou pregar na igreja do pastor Márcio ainda. Então ore por nós. E eu queria, por que avisar isso? Quinta-feira,
quinta-feira dessa da outra semana, que eu não estaria aqui, teremos estudo bíblico. E eu queria fazer um desafio para todos vocês virem aqui na quinta-feira. De verdade. Quem dará o estudo bíblico aqui na próxima quinta-feira vai ser a Eline, nossa irmã. Eu queria que essa igreja estivesse cheia, gente. Tá bom? Ela está aqui feliz da vida porque eu estou fazendo esse apelo, tá? Mas eu queria que vocês estivessem aqui para juntos estudarem a palavra de Deus e orarem juntos, mas não deixe de estar. E na próxima semana terá uma outra pessoa aqui para ministrar também o estudo bíblico. Próximo domingo, o presbítero Wanderson será o pregador da igreja, e no último domingo do mês estaremos juntos aqui para encerrarmos a nossa série de mensagens e assim retornarmos aqui ao trabalho com a família. E que Deus abençoe vocês, cada um de vocês, cuidando de cada uma das suas histórias. Eu queria pedir ao pastor Juarez que faça uma última oração e impetre a bênção, por favor. Agradecer a todos aqueles que participaram conosco pela internet, agradecer aqueles que nos visitam aqui, e mais uma vez, Juarez, muito obrigado por estar conosco e nos abençoar essa noite. Que Deus abençoe, um bom retorno e um bom tempo de missões novamente. Que Deus lhe conceda. Obrigado. Vou convidar a se porem de pé. Oremos. Deus, nós agradecemos o privilégio de nos reunir para o culto. Saímos daqui alimentados e desafiados por Ti a buscar a Tua bênção para que o Teu nome seja conhecido entre todos os povos. Rogamos que isso, Senhor, se concretize a partir de agora. Ainda nessa noite possamos viver isso de maneira intensa, real, para cada um de nós, que isso transborde para outras pessoas. Rogamos por todos os nossos, aqueles que estão passando por dificuldades e tudo aquilo que já intercedemos nessa noite. Dizemos o nosso amém, Senhor, pedindo mais uma vez, abençoe-nos, ó Deus, que o Teu nome será conhecido na terra. Em nome de Jesus é que oramos. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre vocês, sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para sempre. E agora, em francês. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père, la communion et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous, soit avec toute son Église aujourd'hui et à jamais. Amen.